Assim. Então, podemos iniciar, tá, professor? Tá ok. Pessoal, bom dia. Meu nome é Danilo, como a própria Ana já falou, eu estou junto com a professora Aline, representando o corpo docente da Univap, juntamente com os discentes, e 99,9% enfermeiros já, graças a Deus, do último período, e a gente vai trazer para vocês hoje bastante informação em relação à saúde mental, né? A questão psicológica e emocional nesse meio de pandemia, como a gente enfrenta, como que a gente encara, né? Pensando que a gente vai lidar com inúmeros perfis, né? De munícipes, de população, né? Então a gente precisa estar um pouco preparado, não só para lidar com a saúde mental e psicológica deles, mas também com a nossa própria saúde mental, como que a gente vai entender e interpretar essas diversas situações. Eu, de antemão, quero agradecer essa oportunidade de poder estar representando a Univap e contribuindo junto com a Secretaria de Mobilidade, tá bom? Eu vou passar a palavra para a Maria Paula, que vai ser a palestrante de hoje, tá? E obrigado. Maria Paula, fica com você, então. Você já pode compartilhar. Sim. Bom, fiquem à vontade, tá bem? Vamos conversando e fazendo bem de novo. Boa palestra. Bom dia, gente. Meu nome é Maria Paula, sou acadêmica de enfermagem da Universidade do Vale do Paraíba. E hoje eu estou aqui com o meu grupo, que é composto pela Fernanda, pelo Paulo, pela Ana Carolina e pela Maria Carolina Buch. E hoje vamos apresentar para vocês o trabalho sobre como lidar com o isolamento social e as suas consequências. Então, primeiramente, o que é o isolamento social? O que é o isolamento social? É quando o indivíduo ele se isola do convívio da sociedade, de outras pessoas, e esse isolamento ele pode ser tanto voluntário como involuntário. Eu não sei se vocês sabiam disso. Nós podemos ter o isolamento voluntário ou involuntário. O voluntário, o próprio nome já diz, né? É algo que a pessoa decide por si só fazer. Ela não precisa ter um motivo, o motivo pode ser individual, não precisa ser por conta de uma doença ou por conta de outra qualquer coisa. É um motivo da pessoa. E o isolamento involuntário, ele é imposto por uma força maior, o Estado ou o governo, como, por exemplo, agora, onde estamos vivendo essa quarentena, né, o isolamento social, por conta da Covid-19, para evitar a transmissão do vírus. Outros exemplos também de isolamento social involuntário que temos em períodos de guerra, e que aqui no Brasil não é frequente, mas em penitenciárias, quando a pessoa ela é presa, ela fica isolada socialmente do convívio de outras pessoas. E qual é a diferença dos outros isolamentos sociais, né? Nós temos o lockdown, que é o bloqueio total das atividades não essenciais, que são manicure, academia, shopping, cinema, eles são serviços não essenciais. Só ficam abertos os essenciais, que são supermercado, hospitais, farmácias, serviços que nós precisamos todos os dias. O lockdown também existia o fechamento da cidade, onde para você entrar ou sair da cidade você precisa ter a permissão. E isso tudo visa a diminuição da transmissão do vírus. Temos também a quarentena, que é para todo mundo que é exposto ao vírus. Então, não precisa apresentar sintomas, não precisa ter apresentado o Covid para ficar em quarentena. Todos nós temos que ficar em quarentena, porque todos nós estamos expostos ao vírus. E isso é para evitar ser contaminado e transmitir para outra pessoa. E o isolamento, que é a separação do indivíduo que está doente, a pessoa ela foi infectada, então ela precisa ficar isolada. Esse isolamento ele pode ser em casa, no seu quarto, com os utensílios seus, não pode dividir com outras pessoas. Ou também pode acontecer o isolamento em hospital. Então, em hospitais, eu não sei se vocês frequentaram o hospital nesse momento da pandemia, mas o hospital ele tem uma ala para atender as pessoas que estão com Covid, as pessoas que estão com sintomas de Covid. A recepção é diferente das pessoas que estão com outros sintomas. Então, isso é para diminuir o contágio na transmissão. E o distanciamento, que é uma medida que todos nós agora estamos fazendo. Vocês aí sentados, vocês estão fazendo distanciamento, que é ficar separado, ficar distante da pessoa, pelo menos 1 metro,
Evitar ficar tocando na mão da pessoa, ficar abraçando, compartilhando materiais como caneta, usar a máscara, o álcool em gel. E também, para acontecer esse distanciamento, precisa fechar escolas, precisa fechar universidades, qualquer evento que ocorra aglomeração. Claro que assim, a gente não consegue fechar tudo, porque, por exemplo, os ônibus eles são essenciais. Só que existem medidas para prevenir a transmissão com distanciamento. E por que o isolamento social é tão importante? Porque que não só o grupo de risco faz o isolamento social. Se eu não sou grupo de risco, por que eu tenho que ficar em casa? Eu não vou pegar, não vai aparecer em mim, eu não vou apresentar sintomas, por que eu vou ficar? Só que não é assim. Existem as pessoas que são sintomáticas, né? Que aparecem os sintomas, a maioria são do grupo de risco, que são pessoas que têm diabetes, hipertensão, obesos, idosos. E tem as pessoas que são assintomáticas, que não apresentam os sintomas. Não, às vezes passa como uma gripe, o resfriado rapidinho, pronto, acabou. Só que o que acontece? Essas pessoas, às vezes, nem elas sabem que elas estão com Covid. E ela sai para a rua e ela não respeita esse isolamento, não respeita esse distanciamento, ela transmite para você. Você que sabe que não está com sintomas, você sabe que você está se prevenindo, está evitando, você sai para a rua, porque você sabe que você está seguro, você está seguro. Agora você pensa, se a pessoa do seu lado, ela está pensando do mesmo jeito que você, que ela está se prevenindo, que ela não está apresentando nenhum sintomas. Às vezes a pessoa está apresentando sintomas e sai para dar uma andada na rua, vai para o shopping porque está de saco cheio de ficar em casa. Então acaba que acontece essa transmissão. E eu vou mostrar aqui um gráfico para vocês como que acontece essa transmissão dessa doença. Então, uma pessoa que faz zero isolamento, ela tá nem aí pro Covid, faz zero isolamento social. Ela é infectada. Em 5 dias, ela pode contaminar de 2 a 3 pessoas. Em 30 dias, ela contamina 406 pessoas. Dessas 406 pessoas, cada uma contamina mais 406 pessoas, que contaminam mais 406 pessoas, e isso vai aumentando. Então, isso se dá uma pandemia, né? Quando você transmite para várias pessoas e assim decorrente e aumentando, a curva vai só aumentando de transmissão. Agora, eu vou ficar então no meio a meio, eu vou fazer o isolamento de 50% só. Vou ficar só 50% em casa e 50% eu vou para a rua. Em 5 dias você pode transmitir para 1 ou 2 pessoas, em 30 dias você transmite para 15. E o isolamento parcial de 75%, em 5 dias você transmite para mais ou menos 1 pessoa, em 30 de 2 a 3. Então a gente vê que vai diminuindo. Quanto maior o isolamento social, maior o distanciamento social, usando as prevenções, vai diminuindo a curva de transmissão. Então, por isso que a gente ressalta que é muito importante. Eu sei que é angustiante ficar em casa sem fazer nada, tá toda hora vendo a mesma pessoa, todo mundo de casa o tempo todo, causa estresse. Mas se nós formos pensar a longo prazo, todo mundo respeitar o isolamento social, daqui a pouco o vírus ele é contido, nós podemos voltar às nossas atividades normais, voltar a ir para a praia, voltar ao cinema, tudo vai voltar normal, só basta, assim, paciência mesmo, que nós todos temos que ter, né? E quanto às consequências do isolamento social. A primeira consequência que nós vimos é a depressão, que é um transtorno de humor, onde a pessoa ela muda a percepção de si e ela começa a transformar tudo que é pequeno, um probleminha pequeno em um problema grande. Nós podemos perceber até em nós, né, que às vezes a gente nunca teve sintomas de depressão, ou de ansiedade, de estresse, e por conta de ficar em isolamento, a gente começa a apresentar esses sintomas. Então, quais são os sintomas, né, da depressão? A pessoa ela fica com angústia, fica com desânimo, cansaço facial. Então, é a pessoa que ela fica triste o tempo todo, não quer fazer nada. Você percebe pelo rosto dela que ela está triste, ela não dá um sorriso, ela não ri de nada, para ela tá tudo ruim. É uma pessoa apática, tem um sentimento de desesperança, falta de motivação. Então, para ela, tudo vai dar errado, o Covid vai pegar no mundo inteiro, vai acabar com a população.
ela não se sente motivada, por exemplo, pessoas como vocês que saem para trabalhar, ela não se sente motivada para ir trabalhar mais, ela quer só ficar em casa, deitada, ela tem uma sensação de falta de sentimento de vida, de desejo de morrer, então às vezes a pessoa deseja pegar o Covid para acabar logo com tudo isso, quer morrer logo porque não quer ver mais o que vai acontecer, não tem mais vontade de viver, tem insônia e irritabilidade. Então, é aquela pessoa que qualquer coisinha ela já está brigando. Esse convívio social por tempo prolongado com a mesma pessoa o tempo todo causa realmente irritabilidade. Mas nós temos que saber o limite, né? Onde a pessoa está entrando em depressão ou somente a pessoa está irritada. Então, assim, é uma doença de preocupação na saúde mental. E por conta do Covid tem aumentado. A gente percebe que de um dia para o outro, vocês mesmos, de um dia para o outro começaram a ter que usar máscara, álcool em gel, teve que ter esse distanciamento. Antes a gente falava sem máscara em cima da pessoa e falava. Agora não, agora você tem que ter esse distanciamento, ficar usando máscara. Então, isso muda o nosso psicológico de um dia para o outro. Você levava seu filho para a escola, pegava o filho da escola, fazia o almoço para ele, mas agora tudo mudou. Agora eles ficam o tempo todo em casa. Então, muda o nosso psicológico. Mas nós temos que ter um limite, saber até onde está afetando de verdade, saber como controlar isso, tentar distrair ao máximo a cabeça, tentar inventar algumas coisas em casa mesmo para fazer, para não ficar pensando só nisso e não causar esses problemas, né? A ansiedade, ela é outra consequência da Covid, né, do isolamento social. Causa na pessoa uma preocupação intensa, um nervosismo, ela fica com medo intenso de pegar o Covid, de ficar perto de uma pessoa que está com Covid. É um exagero, assim, é uma preocupação exacerbada. E ela apresenta sintomas, sinais, né, físicos, emocionais e comportamentais. Nos físicos, a pessoa apresenta falta de ar, dor de cabeça, aumento dos batimentos cardíacos, diarreia, alteração do sono. Nos emocionais, a pessoa tem emoções excessivas, tudo para ela é muita tristeza, é muito medo. Às vezes ela se sente culpada, muito culpada, porque um filho acabou pegando Covid, então ela se sente sempre culpada por conta disso. Fica com o humor deprimido, fica com o nervo à flor da pele, né? Que é aquela pessoa que qualquer coisinha já está irritada. E ela também fica com sintomas de indiferença, para ela tá tanto faz o que está acontecendo. Nos comportamentais, ela tem perda de paciência, ela evita expressar os sentimentos, do que ela está sentindo, o que ela está pensando, ela aumenta o abuso de substâncias, que é o aumento de medicamento, né? Por conta do Covid, tem muito esse aumento de automedicação, mas a gente vai falar mais para frente. Aumento de bebida, consumo de bebida, né? Aumento do uso de drogas, de cigarro, e a pessoa começa a ficar muito violenta e agitada. Outra consequência também da Covid, do isolamento, é a crise do pânico. A crise do pânico é um período breve de angústia, de ansiedade, de medo extremo. E começa assim, do nada. A pessoa nunca teve e do nada ela começa. Os médicos têm duas explicações para o começo da crise, mas tem outros casos que não têm explicação. A primeira explicação do início da crise é a pessoa ficar com medo de ter outra crise. Então, ela fica muito ansiosa, pode ter outra crise, ela fica muito nervosa, ela fica o tempo todo pensando nisso e acaba realmente tendo outra crise. E também tem o caso das pessoas que têm fobia. Fobia a rato, que é medo, né? Medo de rato, medo de barata. E no momento agora da quarentena, as pessoas estão tendo muito medo de ver notícia de que o Covid está aumentando, de que o Covid está chegando perto, um vizinho está com Covid, então acaba que a pessoa começa a ter essa crise do pânico. Então, para prevenir, o único jeito é você identificando que são notícias sobre o Covid que está começando essa crise em mim. Então, se afasta dos jornais, começa a gastar a sua energia, seu tempo em outras coisas, começa alguma coisa nova que você nunca tinha feito, começa a fazer pintura, desenho, distrai com a família. Bom que, assim,
a quarentena deixou para a gente também um bom tempo com nossos filhos, que a gente não tem tanto tempo e agora tem bastante. Então, é distrair a cabeça, não ficar pensando toda hora só nisso. E apesar de não sabemos, mas a crise do pânico ela é comum. Cerca de 11% dos adultos anualmente apresentam a crise do pânico. Às vezes ela é tratada naturalmente. A pessoa apresenta a crise do pânico cerca de 10 minutos, a pessoa para e continua normalmente e nem apresenta mais. Agora, se você tem uma crise, se você identifica que você está tendo essa crise todo dia, toda hora, você precisa ir ao médico buscar tratamento porque é uma coisa séria. Os sintomas, então, é dor, desconforto no tórax, sensação de engasgo, vertigem, né, que é a tontura, medo de morrer, falta de ar, medo de enlouquecer, sensação de irritabilidade, agitação, náusea, diarreia, sensação de dormência ou formigamento do braço, da perna, aumento da frequência cardíaca, aumento do suor, a pessoa começa a ficar com tremores. Outra consequência também da quarentena está sendo a solidão. Nós temos o grupo de risco, né, que são as pessoas idosas, as pessoas que já têm alguma outra doença, e nós evitamos entrar em contato, principalmente com elas, porque se elas se contraem, são contaminadas pelo Covid, elas apresentam sintomas muito maiores da pessoa muito piores, né, do que da pessoa que não apresenta nenhuma outra doença. Então, acaba que a gente começa a se afastar fisicamente da pessoa. Mas se afastar fisicamente não é abandonar a pessoa. Hoje temos celulares, tem internet, a gente tem que continuar conversando com ela. A pessoa sente falta de conversar. Às vezes ela só quer falar do dia dela. Então, deixar de manter o contato físico não é abandono. A partir que tem um abandono, começa a ter a solidão. A pessoa começa a ficar muito triste. A solidão persistente, ela causa depressão e, em casos mais graves, ela causa suicídio. Não é o que nós queremos. Nós amamos a pessoa que estamos nos distanciando fisicamente, mas nós não queremos que a pessoa chegue a esse ponto. Então, manter o contato, ligar todo dia, fazer videochamada, já melhora bastante. Então, sintomas da solidão é choro frequente, a pessoa toda hora está chorando, ela está reclamando, ela está triste o tempo todo, ela perde o apetite, então é aquela pessoa que começa a emagrecer muito e ela tem uma baixa autoestima. A solidão, ela não é considerada doença, mas ela pode ter a fase dela crônica e aguda. A aguda é quando a pessoa tem agora. Estou me sentindo muito solitária, começa a chorar e tudo mais. Só que com o tempo passa. Agora a crônica, ela persiste. Às vezes aumenta e às vezes agrava e vai para a depressão. Então, nós temos que identificar isso, nós temos que reconhecer isso, tomar cuidado com quem nós amamos, né? Sei que evitar o contato físico é muito importante, mas ligar para a pessoa e perguntar se está tudo bem não transmite o Covid. Pelo celular ou pelo computador não transmite Covid. E a hostilidade na rua, que é uma das consequências também do Covid. Todo mundo está com medo, né? Como falou aí, você falou, todo mundo está com medo do Covid. Todo mundo está achando que vai sair para a rua, vai contrair o Covid, ou tem gente que acha que não, que é invenção, que não existe o Covid. E com isso, começaram novos preconceitos. O primeiro preconceito que a gente vê hoje em dia é preconceito contra os descendentes orientais. Então, qualquer pessoa que tem o olho puxadinho, pronto, ela é suja, ela está com Covid, eu não vou ficar perto dela. Não é assim. As pessoas orientais, principalmente as que moram aqui no Brasil, elas têm tanto chance quanto nós de pegar o Covid. Não é a etnia delas que modifica isso. Elas têm chance de pegar o Covid igual a nós. E também tem outro preconceito que é contra as pessoas que são infectadas. Claro que a gente não vai entrar em contato com a pessoa que está infectada, não é isso. Mas agora eu tenho um vizinho que está infectado, eu isolar ele, eu querer a expulsão dele do condomínio,
isso já entra como um preconceito. A pessoa ela tem que se isolar, óbvio, mas também nem tem que existir esse preconceito contra essa pessoa. Ela é uma doença tratável, né? Se a pessoa se prevenir, se a pessoa seguir as orientações médicas, ela é tratável. E a pessoa, com o tempo, seguindo isolamento social, ela vai curar. Mas não existe isso de excluir a pessoa, de querer que ela saia da casa, que ela saia do condomínio, porque ela vai passar para mim. Não é assim. E outro preconceito também que nós encontramos hoje em dia é o preconceito contra os profissionais de saúde. E é um preconceito muito triste, porque os profissionais da saúde, eles saem da quarentena deles, eles saem do conforto da casa deles para prestar atendimento a pessoas que são doentes. E você vê na rua que, se você encontra uma pessoa de branco, tem gente que está olhando torto, tem gente que não quer não quer sentar perto, porque essa pessoa está com Covid. Só que não é assim. Os profissionais de saúde estão aqui para ajudar, e eles têm protocolos para seguir, eles não estão sendo contaminados, eles seguem protocolos para prevenção da transmissão mesmo. Agora eu vou passar a fala para minha colega Fernanda. Bom dia. A gente trouxe então algumas notícias, né, sobre essa hostilidade que a Maria estava falando. Uma delas foi que, com o surto do coronavírus, orientais no Brasil sofreram preconceito e hostilidade. Uma outra também teve de um médico que teve o corona e ele relata a hostilidade que ele teve dos vizinhos durante o isolamento. Os vizinhos ficaram ligando para ele, falando para ele sair do apartamento, que não era para ele continuar morando lá, que eles estavam com medo porque ele estava com corona. Mas assim, igual a Maria falou, não tem, se ele estava em isolamento dentro da casa dele, não tinha como ele ficar transmitindo para o prédio todo. E as pessoas estavam assim ligando, e aquela coisa também estava mexendo talvez com o psicológico dele também, essa rejeição de todo o prédio, ele estava na casa dele. E enfim, né? Maria, pode mandar. Outra notícia também foi da Mari, que ela é uma estudante de direito, que ela estava no metrô e aí ela foi xingada de chinesa porca. Provavelmente seja por conta dessa origem, que falam que veio do morcego e tudo. Então, ela também sofreu esse preconceito, sendo que ela não, como a Maria falou também, ela tem a mesma possibilidade de nós estarmos contraindo o corona, ela também poderia contrair, e ela foi xingada de chinesa porca. Também outra notícia do Estadão, que aumentaram casos de hostilidade por meio do coronavírus no interior de São Paulo, que há registros de agressões verbais a pessoas suspeitas de portar ou espalhar o vírus e até contra iniciativas de acolhimento a pessoas vulneráveis. Pode mudar também. Então, assim, em alguns locais, até mesmo aqui no Brasil, a gente vê em muita rede social pessoas elogiando os profissionais da saúde, as pessoas que estão em linha de frente. Eu mesma, que estou trabalhando em hospital, que nem estou trabalhando com corona, já fui elogiada, e eu acho que talvez alguns dos meus professores também. Então, está tendo sim um pouco dessa comoção por nós. Até teve algumas manifestações nas redes sociais de pessoas dentro do hospital falando fique em casa e tudo, mas tem esse lado de nós estamos sendo aplaudidos, mas também tem outros locais que estamos também sofrendo agressões verbais. Tipo, como, por exemplo, às vezes você está em algum lugar, você sai do hospital e está de branco, a gente está de branco, e passa no supermercado. As pessoas já ficam olhando com um olhar torto, tipo, não quer chegar perto, já fica com medo, ou às vezes até mesmo pode reclamar com alguém do supermercado ou do prédio, tipo, olha, essa pessoa está apresentando risco para a gente, apresentando risco para meu filho, apresentando risco para minha família, porque eu trabalho no hospital, então está podendo trazer isso para dentro da minha casa. Sendo que nós estamos lá tentando salvar a vida das pessoas.
Então, desde quando o vírus chegou no Brasil, o número de relatos sobre as agressões e hostilidade contra profissionais da área da saúde aumentou muito, por conta dessa discriminação mesmo. Outra notícia também da época saiu que o coronavírus, profissionais da saúde relatam hostilidade no transporte público de São Paulo. Uma enfermeira relatou ter sido agredida com xingamentos e empurrões por passageiros dentro do vagão do metrô paulistano. E ela relatou, não só eu, mas vários colegas que estão trabalhando. Então, está tendo essa hostilidade, esse preconceito contra os profissionais. Também uma outra notícia, né? Segundo o médico, os vizinhos não ligavam para prestar solidariedade, mas para fazer críticas contra ele e pedir que o rapaz se mudasse do edifício para não contaminar os demais moradores. Então é tudo muito triste isso, né? Pode mudar. Então, as consequências do isolamento. Uma delas são a alteração do sono. Então, as preocupações em excesso levam à insônia e também a hipersonia, sonolência excessiva, fica com muito sono. A depressão por não sair de casa faz com que muitas pessoas só queiram dormir. Então, assim, como a Maria já tinha falado também, a ansiedade também faz a gente dar essa alteração no sono, que a gente fica em casa, fica com a mente parada, aí a gente fica pensando, e começa a trazer preocupações, começa a coisas nervosas, só pensamentos ruins, e aí acaba que a gente não consegue dormir, ou a gente quer dormir demais, para que isso passe logo. Então, essa alteração no sono pode ser uma das consequências desse isolamento, de ficar muito dentro de casa, de não ter muito convívio com outras pessoas. Pode passar, Maria. A irritabilidade também é uma das consequências, que está relacionada com a má qualidade do sono. Durante o dia, a pessoa não sente disposição para realizar suas atividades, perdendo interesse. A atenção dividida durante a quarentena, cuidar da casa, ficar com a família ou ligar para os amigos. E, ao mesmo tempo, junto com tudo isso, a vontade de estar constantemente informada. Então, a pessoa acaba ficando um pouco mais irritada por estar dentro de casa, não poder sair. Se ela está naquela rotina, ela perde a rotina dela, rotina de acordar cedo, de trabalhar, ou de estudar, de fazer faculdade, o que seja, mas tinha rotina, e essa rotina do nada parou, e aí temos que se readaptar a uma nova rotina. Então, aquilo pode trazer um pouco de estabilidade mesmo para a pessoa, aquele convívio dentro de casa com as mesmas pessoas, e isso tudo pode gerar um pouco mais de nervosismo dentro de casa. Pode mudar. Também uma outra consequência é o uso abusivo de medicação. Às vezes a gente acaba ficando tão ansioso, tão nervoso, perde o sono, que optamos por, assim, vou tomar algum remédio para que melhore, para que eu consiga dormir, para que eu fique mais calma. Só que acaba que não procura um médico, porque não acaba procurando um hospital, por conta do medo de ir para o hospital, de ser contaminado pelo corona no hospital. Então acaba, eu vou pegar com meu vizinho, eu sei que meu vizinho está tomando uma medicação, que ele dorme bem, aquele medicamento, eu vou lá pegar com ele fica mais tranquilo, mais calmo, eu vou lá e pego um pouco com ele e tomo. E não só para dormir, mas sim outras medicações também, que deveriam ser orientados por um médico. Pode mudar. E as consequências disso, desse uso abusivo de medicação, pode ser o agravamento da doença, então a pessoa pode acabar se viciando naquela medicação, ou piorando o quadro da doença mesmo, então a pessoa acaba só conseguindo dormir depois de um tempo só se ela tomar o remédio, ela só consegue ficar calma se ela tomar o remédio, porque senão, se ela não tomar, ela não consegue dormir, ela não consegue ficar calma, ela acaba ficando dependente da medicação. O aumento da resistência de bactérias também é uma das consequências. Estudos, né, antigos retratam que 70% da nossa imunidade está no nosso intestino. Então, a gente tomando essa quantidade de medicação pode alterar a nossa imunidade.
Isso pode mudar a nossa resistência a bactérias também. A gente pode ser ficar mais predisposto a outros tipos de doença. Então, reações adversas pode também ser, por não ter uma orientação médica, reações alérgicas, problemas no coração, rins e fígado, pode acabar alterando outros sistemas, outros órgãos. Pode mudar mais. E também o que está dando uma incidência, aumentando muito a incidência, é o uso abusivo do álcool. Eu li muitos artigos em revistas mesmo, ou artigos, notícias que estão saindo, a incidência de consumo de álcool está aumentando demais agora na pandemia, que as pessoas estão procurando mais o consumo do álcool. Então, sem pensar no controle do consumo alcoólico, as pessoas acabam bebendo todos os dias e nem se dão conta. Quanto maior for a concentração de álcool no sangue, maiores podem ser as alterações na consciência e os sintomas de intoxicação pela bebida. Pode mudar? Entre as consequências do consumo de álcool, a gente pode citar, né? Humor instável, a fala arrastada, enrolada, falta de discernimento, comportamento inadequado, problemas de memória, falta de coordenação. Aí tem até uma figurinha aqui, né, não sei se todo mundo está conseguindo ver, mas tem até uma figurinha, né, que o homem fala assim: eu bebo para esquecer o que está acontecendo. Aí o amigo dele, que está no celular, fala para ele, né, mas o que está acontecendo? Ele fala: não sei, já esqueci. Então, às vezes a pessoa bebe porque a bebida, o álcool traz uma sensação de felicidade, de alegria, de prazer e realmente de esquecimento dos problemas. Então a pessoa começa a beber, aí quer beber todos os dias para esquecer o que está acontecendo, para ficar mais tranquilo, para ficar mais feliz, mais alegre. Só que isso pode trazer muitas consequências no futuro para a pessoa. A pessoa pode acabar se tornando uma pessoa alcoólatra. Pode mudar. Então, uma das coisas é importante ficar de olho em alguns comportamentos que podem sinalizar o alcoolismo, como, por exemplo, a compulsão por bebida, a forte necessidade ou desejo incontrolável de beber, dificuldade de controlar o consumo de álcool. Depois de começar a não conseguir parar de beber, então a pessoa começa a beber, mas ela quer beber e não consegue parar. Abstinência física, sintomas como náusea, tremor, ansiedade, suor, a pessoa fica nervosa, que ela quer beber, ela quer procurar a bebida alcoólica, dependente de qual seja. A tolerância, necessidade de doses maiores para atingir o efeito anterior obtido com doses menores. Então, ela começou com um pouquinho, como por exemplo, ela começou bebendo uma cerveja, mas aí depois ela passou para 2, depois ela passou para 3, e agora ela quer tomar mais de 20 cervejas, e depois mais de 30 cervejas, e assim, e sucessivamente, né? Pode mudar, Maria. Então, uma das outras consequências também, o medo e o uso do elemento como álcool, potencializados pela falta de diálogo e isolamento, pode criar um ambiente de mais tensão. A maior ameaça está precisamente naquele que deveria ser o mais seguro dos lugares, as suas próprias casas. Então, por conta do álcool, às vezes as pessoas podem também ficar mais irritáveis, ou também o isolamento deixa a gente mais irritado. A incidência também de violência dentro de casa, com mulheres, crianças, idosos, também aumentaram muito, os noticiários estão mostrando isso. Mas a gente deveria estar tá gostando de estar em casa, sabe? Porque assim, quando a gente não estava em isolamento, que a gente estava na nossa correria, né? As pessoas acordavam cedo, ia trabalhar ou ia estudar, enfim, mas a gente não via a hora de ir embora para casa. A gente falava: nossa, acabou o serviço, quero ir embora, quero ir para minha casa. Estou na faculdade, quero ir embora para minha casa. Tipo, a gente gostava de estar em casa, independente de seja o que a gente iria fazer, nem que se a gente fosse limpar a casa, fosse assistir um filme, fosse descansar. Então, era um ambiente muito prazeroso estar em casa. Então, era para a gente estar meio que curtindo isso, curtindo estar com a família, curtindo estar em casa, podendo fazer outras atividades, mas atividades talvez, e quando a gente estava na correria, a gente não conseguia fazer, agora a gente tem mais tempo para fazer. Então,
curtir essa coisa, curtir isso de estar em casa e a nossa casa, é onde a gente deveria se sentir seguro, sentir um lugar aconchegado. E é isso. Pode mudar, Maria. Então, não é uma competição de produtividade. Cada pessoa lida com as coisas do seu jeito. Então, o isolamento, cada um vai lidar da sua forma com o isolamento. Não é porque um está super feliz com o isolamento, quer dizer que o outro também vai estar super feliz, mas cada um vai se adaptar da sua forma. Pode mudar. Então, são algumas sugestões, né? Então, crie uma rotina. Nem todo mundo funciona melhor acordando cedo. Estabeleça horários, programe suas atividades para os horários que se sentir mais confortável para realizá-las. Então, crie uma rotina, como, por exemplo, segunda-feira eu vou acordar mais tarde, porque eu quero acordar mais tarde. Eu vou acordar, eu vou tomar café com a minha família. Depois, sei lá, eu vou limpar a casa, vou limpar meu quarto, vou fazer alguma coisa. Depois eu vou fazer uma caminhada. Terça-feira eu vou fazer uma comida, aprender a fazer alguma coisa diferente, fazer um pão, eu não sei. Ou depois eu vou aprender, principalmente nós somos mulheres, eu vou entrar na internet, eu vou aprender a fazer maquiagem, uma maquiagem diferente, ou aprenda coisas novas, assim. Crie uma rotina agora para você ocupar a sua mente, para que não fique vazia, para você não fique pensando em coisas ruins. Então, tenha uma distração, faça as coisas que lhe dão prazer, leia livros, escute música, medite, faça yoga, experimente receitas, assista seus programas favoritos, cuide do seu jardim, evite redes sociais e notícias excessivas para a pandemia, a não ser que... E não se esqueça de tomar um pouco de sol durante o dia. Gente, tome sol, o sol faz muito bem. Traz também uma sensação de felicidade, de prazer pra gente. Além de tudo, ele aumenta a nossa imunidade, também ajuda também a prevenir a contaminação do corona, porque aumenta a nossa imunidade, a gente fica melhor. Então, dê um up. Aproveite o tempo em casa para personalizar os ambientes, renovar as energias, deixe seu cantinho mais aconchegante. Então, se você está com vontade de pintar a sua casa, aproveita para pintar agora. Se você tem vontade de mexer em alguma coisa, faça o que você já tinha vontade de fazer há muito tempo. E cuide da sua saúde. Cuide do seu corpo e mente simultaneamente. Fuja das dietas extremas, consuma alimentos saudáveis, pratique exercícios físicos, aproveite o tempo para ficar com seus amigos e familiares, mesmo que virtualmente. Então, até mesmo, às vezes, a gente ligando para alguém, mesmo que seja por telefone, podendo abraçar e beijar, e encontrar e fazer festa juntos, mas só de você ligar e conversar, isso às vezes já faz muito bem pra gente. E eu tô vendo nas redes sociais várias pessoas que estão fazendo aniversário agora na pandemia e não estão podendo, né, fazer festa. Então, eles se reúnem pelo Zoom ou por outras plataformas e ali eles conversam, cantam parabéns e tudo. Então, faça isso com os seus familiares, com as pessoas que você gosta. Ligue para eles, conversa, bate papo, dá risada, que isso também vai te trazer um prazer muito grande. E é isso. Bom, obrigado, Maria Paula, obrigado, Fernanda. Bom, pessoal, a gente espera que a gente possa tentar vivenciar um pouco o que a gente vai encontrar lá na rua, né? Então, o objetivo da gente, quando a gente fala sobre a saúde mental nossa e de vocês aqui, né, usando vocês como as personagens, né, do enredo, a gente também projetar como vai ser a saúde mental, emocional daquela pessoa que eu vou encontrar lá na rua, né? Então, assim, será que todas as pessoas que eu lidar, que eu tiver que conversar, terão o mesmo preparo emocional? A mesma capacidade de controle? Será que todo mundo vai usar a máscara? A gente aqui, né, nós da Univap, todos estamos sem máscara, a gente está em casa, cada um na sua residência, no seu ambiente seguro, como as próprias meninas falaram. Mas será que a rua é um ambiente seguro hoje? Será que o munícipe vai entender a importância da utilização da máscara? Será que a gente vai ter que abordar alguém que esteja cometendo um ato de infração? Qualquer coisa, eu preciso fazer aquela correção, aquela abordagem? Será que eles vão
entender isso de uma forma adequada? Será que a emoção não vai estar abalada e aí essa hostilidade não vai ser instaurada ali? A gente vai pegar aquela pessoa hostil que já está extremamente estressada porque perdeu o trabalho, né? Um dos problemas dessa pandemia que gerou uma alteração aí muito importante em relação à quantidade de serviço, né? Muitas pessoas foram desligadas dos seus serviços. Muitas pessoas precisam sair porque precisam levar pessoas, né? Os motoristas de ônibus, os próprios usuários do transporte público. Então, assim, será que está todo mundo preparado emocionalmente para lidar com essa pandemia? O que vocês acham? Queria que vocês respondessem. Se vocês acham que vocês vão pegar essas pessoas na rua tudo bonitinho, do jeito que a gente falou aqui que tem que ser, o que vocês acham? Vocês mesmo. Do meu ponto de vista, a segurança que o pessoal em si está se preparando, não só dentro de casa, mas na rua, né? Do ponto de vista, assim, o que eu vejo aqui na nossa cidade, bastante gente estão, sim, se preparando, porém, tem as condições de outras pessoas que até mesmo andam na rua e, por um descuido, esquece que está de máscara e tira e espirra. Então, nem todos, assim, preparados psicologicamente ou no costume, vício, não estão acostumados com o uso da máscara, né? Porque a gente, às vezes, mesmo eu mesma, às vezes eu me descuidei, aí fui espirrar e esqueci, e tipo assim, eu automaticamente tirei a máscara e espirrei. Depois aí foi que eu, nossa, esqueci, agora eu preciso espirrar com a máscara mesmo, que é o cuidado devido, né? Que eu tenho que tomar. Uma coisa muito comum no supermercado são as pessoas tirarem a máscara para molhar o dedo com cuspe e também sacolinha. Ai, que horror. Isso todo mundo comenta. O pessoal do caixa comenta muito. As pessoas vão lá, dão uma cuspidinha no dedo e abrem o saquinho plástico para colocar as coisas dentro. Isso é muito comum acontecer. Infelizmente. Ainda se fosse para contar dinheiro, né, gente? Mas infelizmente as pessoas não estão preparadas. Então a gente tem que ter muito controle emocional. Então, todas as dicas que foram passadas, a gente tenta projetar isso não só na gente, né? Muito altruísmo, mas só serve para mim, não serve para o outro. Não, serve para todos. Então, primeiro importante que a gente vivencie uma plenitude, uma paz, né, espiritual, emocional, psicológica, para que eu possa, né, cobrar isso do outro. Então, se eu mesmo não tiver esse controle emocional, se eu não conseguir, se qualquer hostilidade eu for mais hostil, entende? Se qualquer resposta que a pessoa não esteja preparada, por ignorância mesmo, às vezes por falta de informação, às vezes por falta de maturidade, às vezes por ignorância, né, literalmente, independente disso, se qualquer hostilidade que eu receber eu for mais hostil, se eu não cuidar da minha saúde mental, se eu não pensar na minha própria felicidade, será que eu vou estar preparado para lidar com outras pessoas? Então, assim, é uma pergunta que a gente deve se fazer, né? Antes da gente entrar em contato com o outro. Porque é muito difícil a gente sair da nossa rotina e do mesmo jeito que a gente que é da área da saúde, né, não no nosso caso, né, mas eu me englobo na área da saúde como um todo, porque graças a Deus hoje eu tenho a oportunidade de ficar só na faculdade, mas todas essas pessoas que precisam sair, né, como vocês estão indo trabalhar, vocês estão expostos de uma forma muito maior do que aquelas pessoas que estão em casa. Então, assim, emocionalmente falando, é importante que a gente crie uma capacidade entre num eixo de controle emocional, para que a gente não exacerbe, né, essa emoção e acabe ficando refém, né, dessa situação de pandemia. Porque quando eu estiver ansioso, quando eu estiver hostil, quando eu estiver emocionalmente descontrolado, as pessoas próximas a mim também perceberão esse descontrole emocional, né? Então, assim, é extremamente importante a gente refletir sobre isso. E quando as meninas falam, ler um livro, assistir uma novela, ficar com a família, pegar o final de semana, um momento que não estiver trabalhando, ficar com os cachorros, cuidar do cachorro, sabe? Fazer atividades prazerosas, tem gente que gosta de pescar. Não esquecer que, em primeiro lugar, né, primeiro de tudo, vai ser a minha saúde mental. Vai ser eu. Depois que eu cuidar de mim, eu consigo cuidar do outro adequadamente. Agora, uma pessoa doente psicologicamente, doente mentalmente, ela é incapaz, ela não percebe, mas ela não consegue cuidar da outra. Então, a gente fazer essa autorreflexão, tá bom?
pensar sobre essa importância, pensar em como eu vou abordar essa pessoa que cometeu algum ato incorreto, como que eu vou fazer essa orientação para essa senhora que não está usando máscara, como que eu vou abordar esse indivíduo, chegar com cuidado, com delicadeza, nunca extrapolar. Eu acredito que isso vocês já são muito bem orientados, muito bem treinados, mas assim, saber que eu preciso ser o orientador, eu que vou ser o norte daquela pessoa, né? Então eu preciso chegar com muita calma, eu preciso me mostrar aberto para entendê-la, para compreendê-la, né? E se for preciso, orientar e corrigir, que é o objetivo da gente, né? Se a gente vê algo acontecendo errado, e corrigir. Inclusive nessa situação de ficar passando o dedo na língua, na boca, ficar mexendo na sacolinha. Olha, senhora, essa ideia é uma forma de contaminar. Sem querer, a senhora está fazendo propaganda da doença. Olha, espirrou aqui, a senhora sabia que essas gotinhas podem voar 1, 2 metros e contaminar outras pessoas? Tá? Então, não ser o legislador, não ser o juiz, mas ser o orientador. Isso é muito importante, tá bom? Eu gostaria só de falar sobre uma notícia que eu vi hoje, que aconteceu nesse final de semana em Mogi das Cruzes. Um guarda municipal foi agredido e ficou inconsciente numa abordagem que ele estava fazendo para uma aglomeração que estava tendo na cidade. E isso me chamou bastante atenção, porque vocês também lidam com pessoas, assim como os profissionais de saúde. Então, as pessoas, elas acabam estando tão nervosas, estressadas e extrapolando o limite, né? Isso que o Danilo falou me fez refletir nessa notícia também. E teve uma em abril, que foi com um agente de trânsito ali em Guarujá, que ele também foi agredido ao fazer uma fiscalização. Então, isso está todo mundo que trabalha com o público está sujeito, né? Infelizmente, tem pessoas que acabam extrapolando do seu limite e atingindo aquele que está ali para ganhar o seu ganha-pão, né? Infelizmente. Quer falar também, Ana Beatriz? Os agentes, às vezes, já passavam por essa hostilidade na cidade antes do Covid, né? E elas colocaram alguns exemplos de profissionais da saúde, então eu acho que até agora vocês compreendem a questão do medo das pessoas, da insegurança, né? Só bate aquele que ficou acuado com medo, né? Então agora é profissionais de saúde, são os próprios chineses que estão sendo hostilizados na rua, né? Os agentes já tinham essa frequência de serem hostilizados em algum momento de infração ou de orientação no trânsito, né? E alguém gostaria de falar agora como que está a população, como que vocês sentem a população na rua agora? Igual como antes da pandemia, piorou? A gente vê na rua hoje o pessoal, na questão nossa, então, assim, não acredita que isso existe. E tem pessoas que acham que por causa da pandemia não existe a fiscalização. Mas por causa da pandemia não é para fiscalizar. Aí a gente fala, não. A ideia é essa, fiscalizar para ter distanciamento para ninguém aglomerar. Ainda tem questão de agressividade, a gente já vem há muito tempo, então a gente já sabe como abordar. Infelizmente. Uma abordagem mais agressiva e orientar. A gente orienta aquele que quer orientação e aquele que não quer, a gente simplesmente passa a orientação assim. Exato. A senhora que prepara o cafezinho, é o momento mais gostoso do dia, é chegar lá na cozinha para experimentar o seu cafezinho, né? Como é que as pessoas estão chegando lá? A senhora já fazia cafezinho antes de vir para cá? Não, nunca fiz, não. Pode fazer. Por que a senhora fazia? Primeiro eu trabalhei na creche, né? Ali no São Paulo, 18 anos ali, daí depois agora me voltei, eu fui ali para a sede, e eu faço minha empresa lá na sede, na Unibana. Eu quero perguntar assim para a senhora, como que a senhora percebe o humor, o temperamento das pessoas nesse momento de pandemia? Então, às vezes a gente vê, né, assim, algumas pessoas que não usam a máscara, né? Eu não tiro a máscara, e às vezes eu até brigo com alguns, vocês são carneiros, vocês não usam a máscara, já falei algo disso, sabe? Aí, eu falo com a Raquel também, né?
fazer. Então, a gente tem que saber, né? Mas tem uns que não têm medo, como ele já falou, né? Tem uns que não acreditam, tem uns que já acreditam. É a negação, né? Quem não usa porque nega que está acontecendo uma coisa no mundo. Mas, professora, eu quero muito agradecer a toda a sua equipe que falou com a gente hoje. Quero agradecer a todos vocês que estiveram presentes também. Né? Essa aula vai estar disponibilizada para outras equipes que ouvirão, né? Toda a contribuição que vocês prepararam aí nos próximos dias, até a gente chegar a todo o efetivo. Então, a todos vocês, nosso muito obrigado, viu? Ana, eu gostaria de agradecer também, tá? A oportunidade que vocês abriram aqui para a Univap, tá bom? A gente também fica aberto para outras abordagens, caso vocês tenham dúvidas, tá, gente? A Ana, ela tem o contato da gente, pode mandar mensagem, a gente orienta, tá bom? Então, assim, sintam-se protegidos, abraçados pela Univap no sentido de informação, então tenham essa segurança de que qualquer momento vocês podem contar com a gente para poder orientá-los, tá bom? Nós agradecemos a oportunidade e bom trabalho a todos com segurança, tá bom? Tá, Joia. Muito obrigada, então. Imagina, obrigado, meninas. Obrigada. Cuidem, gente. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal.